Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, vamos a mais uma aula. Eu vou gravar e aí eu vou passo a passo. Na hora que vocês forem fazer o sintetize, o pratique, principalmente a avaliação e o sintetize, vocês vão fazendo pausa, tá bom? Eu sei que esse assunto é difícil, mas eu acredito em vocês que vocês vão conseguir. Bom, eu só vou diminuir minha tela e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Bom, primeiro, esse é o site onde vocês vão pegar as informações, né? Ó, início, o planejamento, o contrato que a gente fez está aqui já. Os laboratórios de química, é só entrar aqui. A gente vai para o laboratório 3, né? Que seria a semana 6. E os materiais, que no caso é o livro que está aqui, né? Você vai em materiais. E aí vai aparecer aqui, ó, livro. E aqui logo abaixo o caderno do aluno, né? Aquele caderno que vocês usam, sabe? Da escola. Lá tem um assunto que a gente está vendo que é pilha. É claro que aqui vai ter umas coisas que eu não falei, outras coisas que eu falei a mais, entendeu? Mas aí vocês dão uma lida também, que é o material para vocês consultarem. Todo conhecimento a mais, pelo menos o que está aqui para vocês se apropriarem, é sempre importante. E aí, a gente está nesse livro aqui, o Princípios de Química. Ele tem inglês, como eu falei, que é justamente para essa intenção de vocês praticarem a uma outra língua. E não é todo o livro, né? Eu separo em capítulos, então é só ir lá em atividades, por exemplo. Desta semana, ó, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Semana 6 é aula prática, semana 5. Ó, já tem a página aqui, 645 a 652. É essa página que você vai consultar. Então é poucas páginas, né? Não chega nem a 10 páginas. Aí você vai na 645, você vem para cá, vai no livro. Você pode, ó, tá vendo? Tem 27, então é 645, você vai até 646, ó. Então a página antes, ó, 45, pronto, é aqui. Começa aqui. Aí você vai até a 53, se não me engano. Tá bom? Aí o que nós vamos aprender hoje? Bom, aqui é o Meet, né? Até agora não entrou ninguém, mas vocês sabem que eu fico da 1 até as 2, então não esqueça. Quem precisar, é só entrar no site, se não me engano tem um link. Ou também, qualquer coisa eu vou colocar no início aqui. Tipo, se alguém quiser, acho que é bom colocar o site no início, né? Aqui não tá, mas como é que chama? No WhatsApp tem. Então, quem tem meu WhatsApp ou alguém pode compartilhar, aí você vai ter o link do Meet, mas eu vou deixar aqui na página inicial, tá bom? Bom, vamos sair daqui. Já deu o horário. E aí, vamos para a aula. Bom, o que eu expliquei em sala de aula? Vou ser bem rápido para não aborrecer vocês. Eu sei que química é difícil, né? Bom, a primeira aula vai ser 2 aulas. Então, a primeira aula eu falei sobre redox, né? Coloquei lá na lousa redox. E aí falei que redox, redução, oxidação, né? Um resuminho isso aqui. Tem a ver com oxidação. Oxidação é a perda de elétrons. Redução é o ganho de elétrons. Então, esses termos já foi passado na primeira aula, né? Sobre o que é oxidação e o que é redução, certo? E aí, a gente viu que nós temos o número de oxidação, que é o número da quantidade de elétrons que essa espécie química pode perder ou pode ganhar, né? Então, quantos elétrons essa espécie química ela doa ou ganha? Mas para que é importante isso? Por causa da pilha. A pilha ela tem uma tensão, 1,5 volt, 2 volts, 3 volts, 9 volts. Então, essa variação, essa diferença de potenciais que vai do 0 até 1,5, do 0 até 3 volts, do 0 até 9 volts, essa diferença de potencial
Como é que eu sei? Através da transferência de elétrons, né? Que eu tenho uma transferência de elétrons, então o potencial é maior se eu tiver uma transferência de elétrons maior. E aí o NOx, ele é isso, é o número de oxidação, o número necessário para perder ou ganhar elétron. E aí eu ensinei como é que acha. Então, por exemplo, eu coloco lá CO2. CO2, gás carbônico, né? O que nós afirmamos na aula retrasada? Que o oxigênio, ele é sempre menos 2, né? Sempre. Para nós, é menos 2. Ah, Urso, mas eu vi num exercício de vestibular que é menos 1. Sim, você usa menos 1. É que ele não é menos 2 só. Ele pode ser outras coisas. Mas nos nossos exemplos, eu selecionei para você usar o menos 2, tá bom? E aí, mais o C é o X, né? É o NOx que eu quero achar. Então, quando a gente fala de NOx, você vai lá, NOx, bom, eu tenho que achar alguém. Os demais eu sei a carga e eu sei um que não tem carga, é a nossa variável. Daí você coloca X. Igual. E aí vem a questão do igual, porque eu falei tipo, o igual eu tenho que ver se tem uma carga aqui em cima, ó. Tem que ver uma carga, não tem carga aqui em cima, né? Se não tem carga, é zero, né? Você atribui um valor zero. E aí você coloca zero, ok? Bom, e aí é só resolver a conta, né? E aí como é que vai ficar essa conta? Deixa eu só... Eu acho... tá, acho que é isso aqui, ó. Aí, só vou subir aqui. Isso. X, certo? Mais com menos é menos, mais com... mais com menos é menos, e aí você... tá, esqueci de colocar aqui. Olha só, esqueci de colocar. Ó, tá vendo? Vamos fazer certo, ó. Esqueci aqui o valor, ó. Mais 2 oxigênios que eu tenho e a carga do oxigênio é menos 2. Era para colocar isso. Igual a zero. E aí mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Igual a zero. X é igual a menos 4, vai para o outro lado com sinal invertido. E aí fica mais 4. Achei a carga do C. Agora eu tenho a carga do C e eu já tinha a carga do O, que é menos 2. Mas para que é importante isso? Isso é importante para dizer quem oxida e quem reduz numa reação. E daí entrou também o conceito de agente oxidante, né? Agente oxidante. Opa, deixa eu ver se vai caber aqui oxidante, né? Qualquer coisa eu apago. Oxidante. E o conceito de agente redutor, né? Ó, agente redutor. Vou escrever redutor neste espaço. Aqui, ó, redutor. Pronto, entrou esses dois conceitos. E aí, para resolver isso aqui, eu preciso de um exemplo de equação, né? E aí vamos pegar um exemplo de equação que eu dei em aula mesmo. O zinco, ele vai reagir com a prata, que está em solução aquosa, então ela está na forma de carga. Isso aqui, reagindo, ele vai produzir o zinco, só que agora o zinco vai estar na solução, na forma de carga mais 2. E aí ele vai produzir um sólido na superfície, né, do zinco, que no caso é a prata. Bom, essa é a equação. E aí, como é que eu vou resolvê-la? Vou colocar um lugar de cor aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Vermelho. Primeiro tem que ligar os pares, né? Zinco, vou ligar com zinco. Prata, vou ligar com a prata. Professor, é sempre isso, sempre. Nem precisa pensar, é sempre isso. Tá, e aí eu preciso das cargas, né? Qual que é a carga do Zn nesse primeiro? Zero. Quando não aparece nada é zero, você coloca zero. E da prata? Da prata já tá aqui, ó, é mais um. Do zinco, mais 2. Da prata aqui, não tem, então é zero. Você vai atribuir um zero para quem não tem carga, ok? E aí eu vou ter que dizer quem oxida e quem reduz, né? Bom, e aí é a ideia. Ó, o zinco está em zero do lado esquerdo dessa equação. E do lado direito está com mais 2. O valor aumentou. Aí a prata está com mais 1 do lado esquerdo e foi para zero. Ou seja, que o valor diminuiu. Diminuir sinônimo de redução, de reduzir. E aí você escreve reduzir aqui para você não esquecer.
É claro que isso aqui você está fazendo no caderno, tá bom? Não esqueça. Ó, redução. E aí, se um é redução, o outro automaticamente é oxidação. Não precisa pensar. Ele sempre vai em pares, né? Se um é redução, o outro só pode ser oxidação. Oxidação. Ok? Achou isso? Beleza. Agora, ó, a gente vai ter que achar os pares, né? Ó, agente oxidante e o agente redutor. Tá, e como é que eu acho o agente oxidante e o agente redutor? Bom, uma vez sabendo, né, o que oxida, o que reduz, né? Aí você vai colocar agora assim, ó, agente oxidante. E o agente redutor. Ó, redutor. Agente oxidante, agente redutor. Como é que funciona? Agente oxidante, você vai olhar para a oxidação. Então, vamos olhar para a oxidação. A oxidação é o zinco está oxidando, beleza. Mas quem é o agente oxidante? É claro que não é o zinco, porque ele está sofrendo oxidação. O agente oxidante é a espécie química que provoca oxidação. Então, se o zinco está oxidando, é por causa que alguém fez isso com ele. Quem é que fez isso? A prata, né? A prata está do lado do zinco, reagindo lá na solução. Então, a prata é o agente, é a pessoa, o criminoso, a pessoa, o protagonista que está fazendo o zinco oxidar. Então, ela é o nosso agente oxidante. Aí você coloca assim, prata. Prata mais, não pode esquecer da carga. Mais, ó, aqui é o mais. E o agente redutor? Aí você olha para redução. Bom, quem está reduzindo é a prata, né? Ela está sofrendo redução. Ah, mas e o agente redutor então não é ela, né? Porque ela foi a que sofreu por causa que alguém causou o sofrimento dela, né? E aí, quem causou o sofrimento só pode ser o vizinho, que no caso é o zinco. Então, você coloca aqui, zinco é o nosso agente redutor. Pronto. E aí, lembrando que é só agente vem de reagente. Então, você coloca somente aqueles que estão do lado esquerdo da equação. Do lado direito, você esquece, que são os produtos. Então, você não coloca nenhuma espécie química do lado direito, você coloca somente do lado esquerdo, para dizer quem é agente oxidante e quem é agente redutor. Fez isso, acabou. A questão fechou. E aí, vamos para a aula mesmo, que foi a segunda aula, mas eu vou aproveitar só para gravar um pedacinho antes de começar a fazer o balanceamento, tá bom? Ó, nessa primeira aula, a gente começou como? Falou assim: ah, mas beleza, eu reconheci que na pilha eu tenho metais diferentes, e aí eu, tendo dois metais diferentes e uma solução aquosa, eu consigo produzir uma diferença de potencial, certo? Beleza. Já sei que são as reações, né? Mas quanto que eu sei que. Como é que eu sei que ele vai produzir 2 volts, 3 volts? Esse número, como é que eu sei que esse número exatamente, né? Bom, um número, ele está ligado à quantidade de transferência de elétrons. Se está ligado à quantidade de transferência de elétrons, está ligado a uma proporção, né? Alguma proporção. Porque se o zinco tem carga mais 2 e a prata tem uma certa carga, digamos 1, existe uma proporção de 1 para 2 em relação à carga. Proporção é a mesma coisa que fazer bolo. Você usa 2 ovos, 3 ovos para fazer uma massa de 400 gramas de bolo, né? E de farinha, por exemplo. E aí, se você usar a mais ou a menos, não sai o bolo, né? Mesma coisa na reação. Para você ter o potencial exato, aquele potencial que você for usar, você tem que ter a quantidade certinha. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Balanceamento, ok? Então, vamos fazer um balanceamento. Balanceamento. E esse balanceamento é o que vocês aprenderam, ou que não aprendeu, vai aprender agora. É aquele que você iguala a quantidade, né, de espécies químicas do lado esquerdo com o lado direito da equação química. E aí, aqui o que vai incluir são as cargas, né? Porque a gente trabalha com cargas quando fala de oxidação e redução, é carga. É um tipo de reação, né? Existem outras reações que não são desse tipo, que também a gente faz o balanceamento, mas aqui a gente vai aprender balanceamento com carga, tá bom?
Bom, e aí, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar o exemplo de cima mesmo, ó. Esse de cima aqui, que é o zinco, ó, o zinco e a prata reagindo. E aí, qual que é a primeira missão no balanceamento? Primeira missão no balanceamento é você separar em semi-reações. Então, essa é o primeiro passo, né? É você saber qual que é a semi, né? Semi-reação. Opa, reação. A semi-reação é de oxidação. Semi-reação de oxidação. Oxidação. Difícil escrever. Que é um C. Igual, né? E a semi-reação de redução, né? Deixa eu subir aqui. Tá difícil. Semi-reação de redução. Ó, redução. Opa, redução. Tá. E aí vou escrever quem oxidou. Naquela equação de cima, quem oxidou é o zinco. Então aí você coloca o par de oxidação. Zinco, tracinho, zinco, 2 mais, ou mais 2. E aí você vai, quem reduziu? A prata. Então você coloca prata, que são duas, né? Duas pratas, elas reduzem a prata sólida, né? Prata, e ela é sólida, não tem carga. Bom, e aí, é aqui que vem a questão de balanceamento das cargas, que é uma coisa a mais. A quantidade está certa, ó, é um zinco para um zinco, do lado direito e esquerdo. É duas pratas para... Aqui, esqueci. É duas pratas também, que já estava na equação, na verdade. E duas pratas para duas pratas, né? Então, tá balanceado. Só que as cargas não estão, ó. A carga eu tenho do lado direito, olhando para o zinco... Do lado esquerdo eu não tenho nada, é zero. Do lado direito eu tenho duas cargas. A prata que está embaixo, eu tenho uma carga para cada prata. Como eu tenho duas pratas, eu tenho duas cargas, mais 2. Do lado direito eu não tenho nenhuma. Então não está balanceado as cargas. Aí eu vou balancear. Com o que eu vou balancear? Com o elétron. Aí só tem que lembrar que o elétron é negativo. Então, lembrou que o elétron é negativo? É com isso que você vai balancear. Ah, mas eu vou colocar do lado direito ou do lado esquerdo. Você vai colocar do lado em que você precisar cancelar para ter a mesma quantidade. Por exemplo, o zinco é 0 do lado esquerdo e do lado direito é mais 2. Então, se o elétron é negativo, ele vai entrar subtraindo. Ah, e se eu colocar do lado esquerdo, vai ficar menos 2 e do lado direito continua mais 2. Então, não igualei nada, né? Porque os números não são iguais. Então, você vai pegar o menos 2 e colocar, digamos, do lado direito. Aí vai ficar mais 2, menos 2, continha de mais e menos, você vai ficar 0. E aí, igualou com o lado esquerdo, que já é 0, né? Então, você vai colocar mais, assim, dessa forma, 2 elétrons. Ok? A mesma coisa é aqui embaixo. Você vai igualar a quantidade de cargas com elétron. E aí, eu tenho do lado esquerdo... uma prata com uma carga, duas pratas, duas cargas. E aí do lado direito não tem carga prata, tá 0, né? Não aparece lá. Ou seja que eu vou colocar mais 2 elétrons do lado esquerdo, e aí vai ficar mais 2 com menos 2, 0. E aí vai igualar com o lado direito. Então vou colocar aqui mais 2 elétrons. E o elétron é assim mesmo. É o E tracinho em cima do E, para dizer que é elétron e que ele tem carga negativa. Ok? Pronto, eu balanceei as cargas agora. E aí, isso daqui é só para dizer como é que vamos trabalhar a partir de agora. Então, para eu balancear, eu vou ter que separar em reações de oxidação e redução. E aí, é claro que a nossa reação que a gente fez no laboratório foi o quê? Foi com vinagre, com água sanitária, vinagre, água com sal, que é água salina, é o quê? É uma solução que tem íons, mas tem água, está em água. E aí esse balanceamento vai acontecer na real em água, né? E a água, ela pode ter um caráter ácido ou básico, dependendo da quantidade de H mais dissolvido ou OH menos dissolvido.
E aí, eu vou começar... Deixa eu ver se esse aqui... Legal. Vou começar, então, balanceamento. É balanceamento, ó, continua... Opa! Continua sendo balanceamento, só que agora é um balanceamento... É um balanceamento agora em meio ácido. Cadê meu mouse? Ah, tá. É um balanceamento agora em meio ácido, tá bom? Então, balanceamento, e aí eu vou colocar assim, em ácido, que é em meio ácido, né? Aí, para ser ácido, como aprendemos lá no primeira série do ensino médio, tem H+, ok? E aí depois eu explico em meio básico. Bom, em meio ácido, existem 12 passos que vão aparecer no livro, né? No livro aparece... Acho que tá aqui, tá aqui. Ó, no livro, deixa eu ir lá no livro. Aparece 12 passos, então aparece 6 passos para cada tipo de reação, ou seja, 6 passos para oxidação, 6 passos para redução. E aí nós vamos diminuir essa quantidade de passos, até esqueci, mas acho que é 645, né? Bom, até diminuir a quantidade de passos para não ficar muito confuso, tá vendo? Step 1, Step 2, né? Step 3, 4, 5, 6, né? Aqui tem o 6, que faz parte do 5, né? Do 5. Aí tem a parte da semi-reação de oxidação e de redução. Mas a gente vai juntar os dois, e aí vai fazer em 6 passos, tá bom? Aí vamos pegar só esse exemplo e colocar lá, porque a gente vai fazer vários copy e cola, né? Que nem vocês aprenderam em sala. Deixa eu fazer print screen. Paint aqui, vamos lá. A gente só vai precisar da equação. Então, quando você for ver essa equação e ele falar assim, balanceie em meio ácido, balanceie em meio básico, é isso que vai aparecer nas questões, tá bom? Então, cadê? Aí, ó, tá aqui. Então, nós temos que fazer o balanceamento desta equação em meio ácido, E aí vamos seguir como é que faz isso em meio ácido. E aí vamos por passos. Aí qual que é o primeiro passo que nós vamos fazer, ó? Até vou colocar aqui, ó, passo 1. Eu não vou anotar, mas gravem o que eu estou falando, né? O passo 1 é eu separar em duas equações, né? Dizer quem está oxidando e quem está reduzindo. Então, eu preciso das semi-reações de oxidação, né? Oxidação. Vou tentar escrever em mão, porque acho que é mais prático aqui, ó. E da semi-reação de redução. Ó. Ixi, não vou conseguir. É que não estou acostumado a escrever letra de mão. Redução. Escrevo em letra de forma. Pronto. E aí eu vou ter que achar quem está oxidando e quem está reduzindo. Mas aí a questão é, tá vendo que essa equação, eu vou tentar fazer, depois eu volto. Ó, isso aqui, a carga de tudo isso aí é -1, né? A carga de tudo isso aqui é 0. A carga de tudo isso aqui, que só tem ele, é +2. Então, é a única carga que eu tenho, que é o +2, que é do Mn. A carga de tudo isso aqui é 0, né? É 0. Ou seja, que eu vou ter que achar a carga de cada um desses caras aí. Eu vou ter que achar a carga do Mn, a carga do O, a carga do H, do C, do O. Esse aqui já tem, do C e do O. Bom, a questão é que, para achar a carga, como é que eu faço? Volta lá na aula, no comecinho, NOx. Tem que achar o NOx. E aí você vai no rascunho. Você vai no rascunho do seu caderno. Ó, deixa eu voltar aqui. E aí vamos achar a carga primeiro do MnO4. Ah, mas por que o Mn? Ó, a dica. Eu só tenho o Mn com carga, né? E aí os demais estão sem carga. Então, se eu achar a carga do Mn do lado esquerdo, né? Porque o direito eu já tenho. E aí eu vejo se a carga aumentou ou diminuiu. Se diminuiu, redução. Se aumentou, oxidação. Aí o outro bendito lá, nem precisa pensar, porque se um é oxidação, o outro é redução. Então não tem segredo. Ai, mas qual que é? Ah, H não é. H que não é. Por que que H não é? Porque H só tem do lado esquerdo, nem tem do direito. Aí o oxigênio, professor, tem o oxigênio. O oxigênio é sempre -2, garoto. Ou garota, sei lá. É sempre -2, não muda no nosso caso. Ah, então só pode ser o Mn e o C? Sim, só pode ser um dos dois. Só que aí não dá para saber quem está oxidando e quem está reduzindo, porque eu só tenho a carga do Mn2+. Ah, e por que você não faz do C? Você pode ir, vai na FEC, você pode conseguir achar do H2CO4 e do CO2.
Mas vai demorar. Eu acharia o MN por quê? Porque o MN2 mais já tenho. Então é só achar o do lado esquerdo e já é, Elvis. Achei que o que ele faz? O carbono é o outro, né? Se um é oxidação, o outro vai ser redução. Se o MN é redução, o outro é oxidação, né? Então vamos achar somente do MN. Bom, falei tanto que tô demorando, né? Ó, peraí, fiz merda. Aí. Vou colocar esse aqui, ó, rascunho do lado, ó, do lado, aqui, do ladinho. E aí vamos até fazer de outra cor. Vamos usar essa caneta aqui, ó. MN, ó, MnO4 menos. Tá, o Mn é o X, né? Mais. Quantos Os? 4. A carga do O, menos 2, igual a 0. Não, tem carga, tem a menos 1, né? Tem uma carga lá, menos, que quando não aparece o número, significa que é 1. X mais com menos, menos, 4 com 2, 8, igual a menos 1. X, né, igual a menos 1. O 8 vai para o outro lado positivo, fica mais 8. E x só pode ser, eu devo 1 real, tenho 8, eu fico com 7. Ou seja, que a carga do Mn é mais 7. Legal, né? E aí, vamos colocar aqui para não esquecer. Então, eu achei a carga do Mn. A carga do Mn é mais 7. Aqui, ó, mais 7. Pronto. Bom, e aí, se ele é mais 7 e ele vai para mais 2, a carga dele reduziu, né? O valor numérico reduziu. Se é reduziu, diminuiu, é um sinônimo para redução. Então, ele é a semi-reação de redução. E aí você reescreve Mn O4 menos setinha Mn mais 2, ou 2 mais. Pronto. E aí, quem está oxidando? O outro. Só sobrou um outro par. E aí você coloca H2, C2, O4, setinha, CO2. Acabou. E aí você vai para o passo 2. Passo 1 concluído. Não é difícil, né? Aí o passo 2, ó. A primeira coisa antes de iniciar qualquer passo que você for fazer, para você não se perder, para quem tem costume, já fez mais não sei quantos exercícios, beleza. Mas quem está começando a fazer e tem dificuldade, vai seguindo passo a passo. E aí o passo 2 é você, antes de começar o passo, é copiar e colar. Então você vai copiar e colar. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo copiar e colar, é só fazer print screen, né? Ó, vou copiar e colar. Vai aparecer um monte de imagem, né? Mas enfim, pelo menos. Aí, pelo menos acho que mais prático, ó. Pronto. E pra cá, foi aqui. Ó, eu copiei e colei. Igualzinho, ó, identiquinho, que tá em cima. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou balancear a quantidade de. Eu vou olhar agora para tudo aquilo que não é oxigênio nem hidrogênio. E eu igualar a quantidade. Então, por exemplo, nesse primeiro que é oxidação, H2C2O4, ele tem C, tem 2. E do lado direito, não tem, só tem 1. Então, vou ter que colocar quantos? Vou ter que colocar 2, né? 2. Aí fica 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Fechou. Agora vai para o próximo. Mn, tem quanto? Tem 1. E do lado direito, professor, tem 2. Não, tem 1, só que esse 1 tem carga, entendeu? Então é um só. Ah, tá balanceado então, professor. Terminou? Sim, terminou. Agora você vai para o passo 3. Tá vendo como não é difícil? Aí no passo 3, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Antes de começar qualquer passo, vocês já sabem que tem que copiar e colar. Então, passo 3. Passo 3, você copia e cola. Então, vamos copiar, né? Primeiro. Aqui. Ó, deixa eu apagar para não ficar muito ruim de vocês olharem. É que aparece uma faixa vermelha, né?
Mas eu vou apagar com a borracha. E aí já ajuda. Apagando. Aí. E acho que já melhora, né? Ó, também. Aí, pronto. Vamos recortar. Acho que ficou legal. Ctrl X. Pronto, ó, copiei e colei. Copiei a de cima, colei aqui embaixo. Qual que é o passo 3? É balancear agora o oxigênio, né? Eu vou balancear a quantidade de oxigênio, tem que ser a mesma. E aqui, ó, vamos acompanhar aqui, ó. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2, só que esse 2 está sendo multiplicado por esse 2. Então fica 2 vezes 2 que dá 4. Então fechou, bateu. Não precisa balancear. E aí, o próximo de baixo, eu tenho 4 Os aqui e aqui não tenho nenhum. Então, eu vou ter que colocar quantos? Vou colocar o quê? Oxigênio? Não, você vai balancear oxigênio com água. Então, você vai acrescentar água. Você vai colocar mais 2... opa, mais 4, né? Que são 4, mais 4... Deixa eu colocar bonitinho, né? Ó, mais 4 H2O. Água. Pronto. Terminou? Sim. Passo 4 agora. E aí, vamos colocar passo 4. E aí vocês já sabem o que tem que fazer antes de iniciar qualquer passo, né? É copiar e colar. Então, passo 4. Aí você copia, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu cortar. Aqui, legal. Aí. Vem pra cá, ó. Copiei e colei. Idêntico. E aí, o que você tem que fazer agora? Igualar hidrogênio. Tá vendo? Tá vendo? Não esqueçam da intenção. A intenção é eu fazer o quê? É eu balancear esse troço aqui, entendeu? Desde o comecinho, o objetivo é balancear, é ter a quantidade exata que eu vou usar. Então, para balancear, eu tenho essa técnica que eu tenho que seguir passo a passo, tá bom? Senão não dá certo. Ah, por que não dá certo? É só olhar a primeira lá, ó, a primeira equação, cadê? Eu tenho H desse lado aqui, H2. E do outro lado nem tenho. Então não dá para ficar colocando o que você quer. Existe uma regra, existe uma técnica para isso, que é essa que eu estou ensinando. Aí a gente vai passo a passo até balancear esse troço. Bom, aí no passo 4, copiei e colei, agora eu vou balancear o H. Como é que eu vou balancear o H? Com H+. Então, ó, aqui eu tenho 2 Hs. Aqui eu não tenho nenhum. Então eu vou ter que colocar 2H+ do lado esquerdo, direito, né? Mais 2H+. E aí, embaixo, eu tenho quantos Hs? Ó, aqui eu não tenho nenhum, e aqui eu tenho 4 com 2, 8 Hs. E aí eu vou ter que balancear desse lado aqui. Ou seja, que eu vou acrescentar 8H+. Então, mais... Pior que eu não consigo apagar, vou colocar mais ou menos aqui, ó. Mais 8H+. Ok? Mais 8H+. Bom, e aí? Fechou? Fechou. Passo 5 agora. Então, passo 5. Você faz a mesma coisa. Eu vou colocar passo 5 aqui. E aí eu vou copiar e colar. Então, passo 5. Nem foram aí. E eu vou copiar e colar. Tentar melhorar essa abertura, senão não vai dar para vocês visualizarem depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 etapas aqui. Selecionar até aqui. Ah, deixa eu apagar isso aqui, senão vocês vão se confundir. E essa não é a intenção. Bom, retangular. Ó. Aí. Agora tá melhor. Ctrl X.
copiei, colei. Aqui. Ah, falta o outro lado. Calma que eu já vou copiar e colar. Vou pegar essa parte aqui. Isso aqui. Copiei, colei. Aqui. O que eu só vou fazer? Eu só vou colocar seta aqui, peraí. Vamos colocar a seta. Azul, para continuar azul, ó. Aqui tem uma seta. E aqui também. Pronto. Bom, aí balanceei essa quantidade de Hs, agora eu vou balancear o que? As cargas, né? Tem cargas aí. Aí como é que eu vou balancear as cargas? Com elétron. Então, tenho quantas cargas do lado direito aqui, ó, do lado desse lado aqui? Nenhuma. Zero, né? Quantas cargas desse lado é direito? O outro foi esquerdo, direito. Ó, aqui eu não tenho nenhuma. Aqui eu tenho duas, né? Mais um. E aí eu tenho 2Hs mais 2. Beleza, tenho duas cargas aqui. E aí, como é que eu vou balancear? Da mesma forma que eu ensinei lá em cima. Eu tenho que igualar os dois lados. Se um lado é 0 e o outro lado é mais 2, e eu tenho que colocar elétron, o elétron é negativo, ou seja, que ele entra subtraindo, então só dá para colocar do lado direito, né? Aí a quantidade é mais 2, né? Porque se eu colocar mais 2 com menos 2, dá 0, que é a mesma coisa que tem do lado esquerdo. Então vamos colocar assim, mais 2 elétrons, ok? E aí embaixo, o mesmo raciocínio. Eu tenho quantas cargas? Ó, aqui eu tenho duas. E aqui eu tenho, ó, uma menos 1. E aqui mais 8. Ah, vai ter que fazer a continha? Sim. Menos 1 com mais 8, mais 7. Aí, como é que eu vou igualar agora essas duas cargas? Ora, você vai usar o raciocínio de colocar elétron. Você vai colocar quantos elétrons para ter a mesma quantidade de ambos os lados. Não dá para colocar do lado direito. Você vai ter que colocar do lado esquerdo, né? Se você colocar menos 5 elétrons, o seu saldo vai ser de quanto? Vai ser de mais 2. E mais 2 é igualou com o outro lado, né? Então, você vai colocar 5 elétrons, ó. 5 elétrons, ok? Então, só vou voltar. Aí, qualquer coisa... Ah, como é que era mesmo? Volta no vídeo que você vai ver como é que eu fiz. Ó, deixa eu voltar aqui. Pronto. Ah, demora pra voltar, hein? Volta. Aí. Tá aí. Aí. Ah, então eu vou colocar quanto? 5 elétrons. Mais 5 elétrons. Eu vou passar uma borrachinha aqui. E mais 5 elétrons. Aí. Elétrons. Aqui só faltou a setinha azul. Pronto. Aí. Bom, fez isso. Fechou. Passo 6. Conhecido como último passo, né? Passo 6. No passo 6, antes de começar, você vai copiar e colar. Então, vamos lá. Copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Recortar. Não sei como eu farei aqui o balanceamento, porque ele vai ser um pouco diferente. Eu vou ter que apagar, e aqui acho que não apaga. Bom, isso aqui. Bom, e aí o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que cancelar os elétrons. Tá vendo que nessa equação de cima, ó, nessa equação aqui, ó, eu tenho 2 elétrons. Nessa de baixo, eu tenho 5 elétrons. Ou seja, que eu vou ter que achar um valor que quando multiplique, o resultado seja o mesmo e cancela o elétron. Qual que é o valor? O valor que eu estou pensando, o valor que você vai analisar é assim. Se eu colocar, é por tentativa, tá bom? Raciocínio matemático. Se eu colocar 5 aqui em cima, multiplicativo, e um fator multiplicativo embaixo, só que no caso 2, 5 vezes 2 vai ficar 10 o resultado, 10 elétrons. E embaixo, ó, 2 vezes 5 elétrons vai ficar 10 elétrons. Aí eu vou cancelar, porque são de diferentes lados da equação química. Isso aqui é como se fosse equação matemática, daquele quando você
sistemas de equações matemáticas, que você tem duas variáveis e aí você tem que cortar uma, né? A mesma coisa aqui. O pensamento é cortar esses elétrons, né? Eles seriam mais ou menos como variáveis, né? Mas aí a intenção é cortar esses elétrons, beleza? Bom, e aí, achei o valor, você achou o valor, agora é só multiplicar cada um dos componentes por esse valor. Deixa eu voltar, tirar essas setas aqui. E aí, para fazer isso, eu vou copiar e colar de novo, só que sem os valores estequiométricos. Screen, Ctrl V. Eu vou tirar os valores estequiométricos porque serão novos, né? Não vai ser mais o mesmo. Ctrl mais. Não vai. Tira esse aqui. Isso aqui também. Porque quando eu for multiplicar, os valores vão mudar, né? Todos eles. Não vai ser o mesmo, né? Como está multiplicando, né? Aí eu só estou tirando os valores, aí eu vou copiar e colar assim, os valores e aí a gente adiciona os valores novos. Bom, acho que vocês vão compreender. Eu estou apagando aqui. Aí. Apaguei tudo? Sim, apaguei tudo. Agora vamos lá. Print screen. Ah, não, print screen não, é corte, né? Seleção retangular. Opa. Seleção retangular. Pra cá, pra cá. Ah, no caso nem vai precisar disso aqui, né? Do fator multiplicativo. Deixa eu tirar então. Por causa que você já... Isso aqui eu tô demorando. Sei, calma. Vou acabar. Ciência, paciência. Aproveitar e falar para vocês se inscreverem no meu canal. Se eu chegar a 1000 inscritos, eu vou dar um ponto para todos. Além disso, ativa o sininho para você receber todo o vídeo a todo momento que for publicado, né? E também ajuda aos nossos patrocinadores a gente conseguir mais verba para a gente trabalhar na nossa maquete ou nas aulas de química mesmo, tá bom? Ou os bises, mesma coisa. Então, quanto mais visualizações, mais inscrições, tenha fé que tudo dá certo no final. Isso vai contribuir para a sua formação, vai contribuir para as minhas aulas e também para os nossos paladares, né? Para os nossos paladares. Ó, agora vai. Ctrl X e Ctrl V. Ó, tava fazendo isso, ó, tava copiando e colando, só que tirando os coeficientes, que serão novos agora, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar uma coloridinha aqui, ó, preta, vai. Não, preta, vai, verde, verde. Ó, 5 vezes 1 que tem aqui, ó, que tem aqui, 5. Então, você coloca 5. Só deixa eu aumentar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir colocar. Ó, está aumentando aqui, acho que agora vai. Bom, 5 vezes 1, 5. 5, 5, coloca 5 na frente. 5 vezes 2, 10. Então, você coloca o 10 aqui na frente, ó, 10. 5 vezes 2, 10 de novo, coloca 10 na frente. 5 vezes 2, 10 de novo, 10 elétrons. Embaixo, outra cor, azulzinho, não, aí você vai roxo. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, opa, 2 vezes 8, né? 16. Eu vou tentar colocar um 16 pequenininho aqui, ó. 16. 2 vezes 5, 10. 10. 2 vezes 1, opa, vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Pronto.
Fez isso, olha que legal. O que você pode fazer agora é cancelar. Ó, eu tenho 10 elétrons do lado direito, cancela com 10 elétrons do lado esquerdo. Só isso? Não, eu tenho 10 Hs do lado direito e eu tenho 16 Hs. E aí 16 menos 10 fica 6 Hs. Aí você coloca um 6 Hs, ok? Aí é só somar, né? Que nenhum sistema de equação você cancela, mas é claro que é uma soma, né? Então vamos somar isso aqui. Qual que é o resultado? Vamos colocar um travessão e recopiar o resultado. Vamos começar, por exemplo, por de cima. Colocar tudo que está aqui do lado direito, tá bom? Esquerdo, quer dizer, esquerdo. Então, tem 5, ó, 5, H, 2, C, 2, O, 4. Aí acabou, agora você vai para de baixo, que é mais 2, MnO, 4 menos mais 6H mais. Acabou. Aí você tinha agora o lado direito. É 10CO2 mais 2Mn, 2 mais ou mais 2, mais 8H2O. Tá mais ou menos, mas dá para entender, né? 5H2C2O4, 2MnO4 menos, mais 6H mais, setinha, 10CO2, mais 2MN2 mais 8H2O. Chegou nisso aqui, está totalmente correto, pessoal. Esta é a resposta quando eu faço o balanceamento em meio ácido, né? E aí esse exemplo tá no livro, né? A gente fez um exemplo do livro. E cadê? É só para você ver como é gigante, né? Tá aqui a resposta, depois você consulta. Que é a mesma quantidade que a gente achou aqui, ó. OK? Só tem outra, mas tem outra ordem. Primeiro vem o 2MnO4, não tem problema, é uma soma. A soma, você tem as parcelas, não vai afetar o seu resultado, né? Bom, foi isso. Essa foi a primeira aula. A segunda aula eu vou gravar em meio básico, tá bom? Eu espero que não tenha ficado dúvida. Qualquer coisa, tem bastante exercício no livro para vocês fazerem, quem quiser, né? Quem não quiser, vai acompanhando o vídeo, faz uma pausa, faz o exemplo de novo, faz o exercício que ele coloca, que é 1 ou 2 no máximo. Para quem tem dificuldade, faça essas pausas. Então, quem tem facilidade e está a fim de fazer, ó, lá no final desse capítulo que eu tô passando, tem um monte de exercícios que você pode fazer, tá bom? Bom, nos vemos até a segunda aula, pessoal. Muito obrigado.